Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu irmão e minha irmã, estarmos compartilhando esse momento mais uma vez, neste dia que o Senhor preparou para nós, e ao meditarmos juntos a palavra de Deus, possamos descobrir, encontrar as luzes para os nossos passos, para as decisões a serem tomadas ao longo deste dia. Hoje é dia 18 de novembro e a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Vamos então nos dispor para esse momento de oração, rezando a oração da coleta de hoje. Guardai, Senhor, a vossa igreja sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dos quais ela recebeu o primeiro anúncio do Evangelho. Por sua intercessão, vosso povo obtém aumento de graça celeste até o fim dos tempos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar um dos textos que a liturgia nos propõe. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós celebramos hoje a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, que se localizam em Roma. A Basílica de São Pedro é a sede mundial do catolicismo, onde o Papa Francisco preside toda a igreja. E a Basílica de São Paulo ela também está localizada em Roma. Nós lembramos que Roma foi o lugar do martírio desses dois apóstolos que são considerados os fundamentos, né, da nossa igreja, Pedro e Paulo. E ao celebrar a dedicação de uma basílica, nós lembramos desta identidade que nós recebemos no batismo. Todos nós somos templos do Espírito Santo, somos templos vivos. Mais importante que o templo de pedra é o templo que é a vida de cada um de nós. É do interior de cada um de nós que o Espírito Santo de Deus habita e é no nosso interior que nós prestamos o culto verdadeiro a Deus. Embora a igreja é a expressão visível desta identidade espiritual, desta identidade invisível, da qual participam todos os batizados. As duas basílicas são antiquíssimas. A Basílica de São Pedro remonta ao século IV, embora a basílica atual que existe no Vaticano, ela foi reconstruída no século XVI, depois de um longo período.
E a mesma coisa a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Na época em que a basílica foi construída, ela estava fora dos muros da cidade de Roma, por isso esse nome. Então, ao celebrar hoje esta dedicação das duas basílicas, a liturgia propõe esse texto no qual os discípulos se encontram na barca. A barca é a imagem da igreja, que navega nos mares tempestuosos deste mundo, muitas vezes é sacudida pelas ondas de várias espécies. E muitas vezes nós, discípulos, temos a impressão de que estamos todos à deriva, que vamos afundar, como os discípulos de Jesus se imaginavam. No entanto, Jesus sempre aparece aí como aquele que conduz a sua igreja, né? Ele é o verdadeiro condutor da igreja. Os apóstolos são seus auxiliares. Nós, discípulos de Jesus, estamos hoje na condução desta barca, mas quem dirige primeiramente é Jesus. E é interessante que nesse texto, no qual Pedro, então, que é esse homem impetuoso, que demonstra ter coragem, ele vai caminhando em direção a Jesus, andando sobre as águas, mas ao voltar, ao soprar um vento contrário, Pedro então como que desfoca desta sua atenção a Jesus e começa a afundar, sente medo e clama para que Jesus o salve. Jesus então estende a mão e resgata Pedro. Então esta é a imagem que nós também devemos ter presente, nós que somos membros da igreja. Jesus está sempre estendendo a mão para nos resgatar, para nos fortalecer, para não nos fazer sucumbir em meio às tempestades e provações que tanto em nível pessoal quanto em nível institucional nós experimentamos. Que nós tenhamos esta fé firme de Pedro e Paulo. Nós dizemos que a nossa fé é apostólica. Por quê? Porque ela nos vem do testemunho dos apóstolos. Então, baseados nesta fé, nós também possamos pedir que sejamos fortalecidos e confirmados nesta mesma experiência de fé, para que possamos ajudar a igreja a seguir adiante a sua missão neste mundo, mesmo em meio às tempestades e às dificuldades do cotidiano. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Que Deus abençoe você e a Mãe do Perpétuo Socorro te proteja.